Corinthians pode contratar Danilo Barbosa, volante do Botafogo. Vou trazer todas essas informações para vocês. Yuri Alberto, será que pode sair do Corinthians? Vou trazer tudo atualizado e vamos falar também sobre a nossa recente contratação, Kaká, que já foi inscrito e pode jogar a partida diante do São Bernardo. Enfim, fiel, o vídeo está recheado de informações do Corinthians para vocês. Gostaria de pedir humildemente para você deixar o seu like, se inscrever em nosso canal, porque aqui trazemos de 2 a 3 vídeos diários. Importante que você ative o sininho de notificações para sempre que o corintianeiro postar vídeo a plataforma YouTube notificar vocês. Gostaria de agradecer demais a nossa parceria. Ontem fiquei aí, fiel, até 1h30 da manhã respondendo o comentário de vocês. Deixei todos os comentários aí atualizados, respondidos, porque aqui nesse canal, meu irmão, aqui você não fica no vácuo. Aqui você comenta e é respondido, eu faço questão, fiel. Então, sem mais delongas, já vamos ao que interessa. Já vamos falar sobre as principais notícias. Irmão, aqui não tem enrolação não, que eu já chego e já falo o que você quer saber. Porque Yuri Alberto pode sair do Corinthians, fiel. Mas que história é essa, corintianeiro? Como assim o Yuri Alberto, nosso centroavante, pode sair do timão, fiel? O Corinthians, segundo o seu empresário, vocês sabem quem que é o empresário do Yuri Alberto? O André Cury, que acionou o Corinthians na justiça aí para receber 27 milhões de reais. É isso mesmo, fiel. Então, o empresário do Yuri Alberto revelou que o Corinthians deve mais de 100 milhões para o jogador, respectivos a direito de imagem atrasados, salários atrasados e bonificação de luva por assinatura de contrato quando ele assinou com o Corinthians, totalizando mais de 100 milhões de reais em dívida com o Yuri Alberto. Em outras palavras, aí 103 milhões, fiel, de reais o Corinthians deve para o senhor Yuri Alberto. Fiel, o porquê que o jogador pode sair? O Yuri Alberto não se manifestou em momento algum sobre isso. Não vamos colocar o Yuri Alberto como vilão aqui. Nem sei se ele cobrou o Corinthians, tá, fiel? O Yuri Alberto, que segue sendo como titular do nosso time aí, inclusive vai jogar quinta-feira, tem voltado a fazer gols importantes aí com a camisa do Corinthians, só que o André Cury move uma ação judicial contra o Corinthians, então existe uma treta entre o empresário do jogador e o Corinthians e ele veio à tona aí para exibir esses números. Fiel, a grande questão é, será que o Yuri Alberto pode sair do Corinthians? Fiel, o Yuri Alberto não manifestou, mas são valores, o Corinthians não aprende, são valores que o jogador, se ele quiser, amanhã ou depois acionar a FIFA, igual o Matias Rojas acionou a FIFA, um jogador pode sair até de graça, porque a FIFA vai quebrar o vínculo contratual, porque não existe pagamento, e o jogador sai de graça e o Corinthians ainda tem que pagar uma bolada para o atleta na justiça. Então o Corinthians tem que ficar atento a isso aí. Então já chama o Yuri Alberto para conversar, já entra num acordo com ele, já deveria ter feito isso, ó. Nem é o Yuri Alberto que tinha que procurar o Corinthians tinha que ter procurado o jogador. Mais de 100 milhões é muito dinheiro, fiel. Olha só, o Juliano já processou o Corinthians, Juliano foi via judicial, Matias Rojas já entrou na FIFA querendo 40 milhões. É questão de tempo pro Gil processar, pro Roger Guedes processar, porque o Corinthians deve direito de imagem para esse povo tudo. Desculpa, fiel. Então, na questão do Yuri Alberto, chama o jogador, traz o jogador para você, fala que ele é importante, valoriza o atleta e paga aí parceladamente. Conversa, Yuri Alberto, vamos parcelar esse valor e divide aí, dissolve no salário do atleta esses 100 milhões, fiel. Vai ter que conversar com o Yuri Alberto para ele dividir em várias parcelas aí esse pagamento. Aí, fiel, essas notícias que vazam, que nem essa notícia do Yuri Alberto, vazou aí no Portal UOL, Gazeta Esportiva, a fonte me atualizou também na parte da manhã. Não é só nós que fica sabendo, o mercado fica sabendo. Aí o Corinthians vai contratar um outro jogador, os caras ficam com medo de vir. Por mais que é um grande clube, os caras ficam com medo. Fala, cara, você acha que não tem ligações também, fiel, para jogadores que estão lá dentro, que o Corinthians deve direito de imagem? Lógico que tem, fiel. Já cansei de trazer aqui para vocês. Quem ama o Corinthians somos nós, corintianos. Somos nós. Jogador é business, é dinheiro. Tem algum jogador, em rara exceção, que ama a camisa do clube. Paulinho é um deles. Aceitou diminuir salário já por 2 vezes, quando a pausa deu balão no Corinthians.
O cara aceitou diminuir salário para continuar no Corinthians, machucou, se recusou a receber na primeira contusão dele, ele não recebeu os salários. Agora aceitou abaixar de novo para ficar até o final do ano. Tem cara que ama a camisa, mas é raras exceções. Não sei se é o caso do Yuri Alberto. Então já chama o jogador para conversar, faça um acordo antes que o Yuri Alberto faça igual o Matias Rojas, fiel. Aí o Corinthians perde, porque o Corinthians envolveu aí trocentos jogadores na negociação com ele para trazer ele do Zenit, que foi envolvido aí Robert Renan, goleiro Ivan, o Mantuan, que estava voando em campo. Aí você envolveu mais dinheiro, aí você traz o atleta, você não paga, o jogador sai de graça. Corinthians que tem 50% do passe do Yuri Alberto. Numa futura venda, o Corinthians tem que ter um retorno financeiro sobre o investimento que você fez. Então, que é o famoso ROI, fiel, retorno sobre investimento. Então o Corinthians tem que se atentar a essas questões. Já pega todos os jogadores que têm direito de imagem atrasado, chama todos para conversar, faça uma reunião, faça um planejamento financeiro, o Corinthians podendo fechar aí os dummies rights por mais de 1 bi, fiel, faz um planejamento financeiro, chega nos jogadores, conversa e faz um acordo antes que se torne aí o pior. E o pior sobre o Yuri Alberto é que o empresário dele é o André Cury. Vocês não acham que o empresário que está movendo uma ação judicial na justiça contra o nosso centroavante, contra o nosso Corinthians, não pode chegar no jogador dele ou não, vamos sair daqui, não, vamos procurar outro clube, não, vamos pôr esse clube na justiça? É obviamente que sim. E o jogador é facilmente influenciado. Então o Corinthians precisa urgentemente pôr essas questões em ordem. Até o presente momento, só quem manifestou foi o empresário. Vamos aguardar aí nos próximos dias qual será a manifestação do Yuri Alberto. Porque mesmo que ele vai poupando o Corinthians, não, tô de boa, não, vou esperar, chega uma hora o cara quer receber, velho. Chega uma hora que dá o limite. Concorda? Então quero que vocês comentem sobre essa situação do Yuri Alberto. Aqui vocês sabem que eu respondo todos os comentários, vou ficar muito feliz em responder o seu comentário lá. Para você que nunca comentou, faça um teste. Comente e veja aí se o corintianeiro não responde os seus comentários. E quem já é inscrito nesse canal e conhece meu trabalho sabe muito bem e pode provar para vocês que aqui, meu irmão, aqui você não fica no vácuo, certo? Vamos continuar falando do Corinthians antes da gente falar sobre Danilo Barbosa, fiel. O Kaká aí, recente contratado do Corinthians, já foi inscrito, trouxe isso em vídeos atrás, muitas pessoas duvidaram. Já pode jogar aí quinta-feira contra o São Bernardo, se assim o Corinthians desejar, tá? Obviamente que o Corinthians deve entrar com a zaga titular entre Félix Torres e Gustavo Henrique. Já cansei de trazer aqui que são características diferentes. O Gustavo Henrique tem um ótimo posicionamento dentro de área, é muito bom na bola aérea, o jogador antecipa a jogada, é um jogador muito bem posicionado, tá? Já o Kaká tem uma característica que o Gustavo Henrique não tem. Qual que é, corintianeiro? É um zagueiro extremamente veloz. E hoje, você ter um zagueiro veloz é raro, fiel. Raro e muito bom, porque um zagueiro veloz hoje é de suma importância na marcação, já que o futebol está tão evoluído e tão rápido. Acredito que o Kaká chega para brigar por posição com o Gustavo Henrique, mas ainda não é o momento dele chegar já entrando como titular, mas é uma peça importantíssima que estará à disposição no banco de reservas do nosso Coringão. Fiel, fiquei muito chateado porque queria muito trazer informação para você sobre o Igor Coronado, qual que é a situação dele. Liguei e conversei com 3 pessoas antes de vir aqui no vídeo falar com vocês e as informações foram mesmo. O departamento médico do Corinthians não quer passar informação sobre a atual situação do Igor Coronado. Por quê? Por quê? Cara, eu não entendo isso. Passa, ó, situação do Igor Coronado tá assim, assado, ele não vai pra jogo. Ó, o Igor Coronado se recuperou bem, vai pra jogo. Pô, o jogador tá fazendo apenas treinos leves. O Ranieri também fazendo treinos leves em campo. Nós queremos informações contundentes para chegar aqui e informar vocês, mas infelizmente o departamento médico está muito cauteloso referente aí ao Igor Coronado. Acredito que o Ranieri estará confirmado para o jogo, sim, tá, fiel? Apesar que ainda não está confirmado, mas o Igor Coronado então segue como dúvida. Acredito que no vídeo da tarde eu vou saber e passar para vocês se o nosso recém-contratado Igor Coronado vai para jogo ou não. Eu acredito que é uma dúvida que paira aí. Eu acredito que é mais para não jogar do que para jogar, porque o departamento médico do Corinthians ainda não se manifestou, não tem um diagnóstico aí final se ele vai para jogo
ou não, se ele está recuperando bem ou não, ou qual foi o grau dessa lesão muscular no reto femoral da coxa esquerda, se é grave, se não é, qual o grau que é. Enfim, fiel, um novo vídeo da tarde, vou tentar trazer aí para vocês se Igor Coronado e Raniel estão confirmados para a partida de quinta-feira no estádio 1º de maio. E detalhe, é jogo da vida, fiel, já fomos desclassificados no Paulistão, quinta-feira virou obrigação, irmão. É sangue no olho, tapa na orelha, porque aqui o Corinthians não é brincadeira não, irmão. A torcida tá certa, tem que exigir também, tem que saber cobrar, sem violência, obviamente, mas temos que jogar a nossa vida nesse jogo, porque o São Bernardo, ele é pedreira. São Bernardo é pedreira no timão, vai ter que fazer uma ótima partida aí. Fiel, Corinthians iniciou. Aqui eu não fico em cima do muro e confio nas minhas informações, tá? Doa quem doer. Iniciou negociações com o volante do Botafogo, Danilo Barbosa. E vou trazer para vocês aqui o que aconteceu aí que até surpreendeu o Corinthians. O Corinthians entrou em contato, obviamente, com o agente do jogador, com o atleta e com o próprio Botafogo, quando o Corinthians foi surpreendido que o Botafogo perguntou a situação de Gustavo Mosquito, ou seja, em outras palavras, pode acabar envolvendo uma troca entre Gustavo Mosquito e o volante Danilo Barbosa. Corintianeiro, mas como assim? Na época do Luiz Castro, o Botafogo tentou contratar o Gustavo Mosquito de todo jeito e não houve negociação por parte do Corinthians, porque o Gustavo Mosquito queria muito ir para o Botafogo, porque o jogador acreditava que lá ele teria uma grande chance de ser titular, coisa que não acontecia aí no Corinthians, tá, fiel? Então agora surge o interesse do Botafogo de novo, porque foi o próprio Botafogo que perguntou a situação do Gustavo Mosquito. Não sei nos dias de hoje se é o interesse do Gustavo Mosquito atuar pelo Botafogo. Devo lembrar vocês aqui que a vontade do jogador em qualquer negociação, ela é predominante, fiel. Se o jogador falar, não, eu tenho vontade, eu quero ir, dá início às negociações. Se o jogador falar assim, ó, não quero ir pro Botafogo, Corinthians pode aí querer o Danilo Barbosa qualquer preço. Nada, se o Corinthians não convencer o jogador, as negociações se encerram, tá? Não sei qual é a vontade do Gustavo Mosquito hoje, se ele pretende defender as cores do Botafogo, mas o Botafogo abriu aí uma porta. Se o Corinthians quiser aí, obviamente que pode envolver troca entre Danilo Barbosa e Gustavo Mosquito. Acredito eu que o Corinthians deve voltar algumas cifras financeiras para o Botafogo, porque é um jogador jovem, Danilo Barbosa, tá, se eu não me engano, tem 26 anos, é um volante que começou a ser titular do Botafogo, é um volante que está jogando muito bem e pode haver uma negociação aí envolvendo o Gustavo Mosquito. Corintianeiro, o Corinthians, como está o status dessa negociação? Início de tudo, fiel, está no início as tratativas, está tudo no começo, ainda não houve uma proposta oficial, ambas as partes ainda estão conversando relacionado aí a essa possível transição, tá? Do Danilo Barbosa. O Corinthians, devo passar uma informação importante para vocês, tenta realizar essa contratação por vias normais, sem precisar envolver o Gustavo Mosquito. Mas se não achar jeito e for vontade do jogador, essa troca pode acontecer sim. E fiel, o Corinthians precisa de um volante aí em caráter urgencial. O Fausto Vera não vem bem atuando com a nossa camisa. Para vocês terem uma base, se o Raniel não for confirmado para o jogo de quinta-feira, vamos ter que jogar com o Maicon e o Fausto Vera. Não gosto dessa dupla de volantes, tá, fiel? Não gosto. Acho que a gente perde muita força de marcação. Fausto Vera não é aquele volante pitbull, aquele cara que briga por toda a bola, e nem o Maicon. O Maicon é um volante que chega mais à frente, que pisa mais dentro da área. Não é uma dupla de volantes rápida também. Então, me preocupo nessa situação se jogar Fausto Vera e Maicon, porque eu não vejo ele como os dois marcadores fodidos. Sobrecarrega aí muitos laterais e a zaga do Corinthians, tá? Então eu não gosto dessa ideia de Fausto Vera e Maicon. E é por isso que o Corinthians briga no mercado da bola para contratar um volante em caráter urgencial. Porque o Corinthians precisa de um volante marcador, e é o caso do Danilo Barbosa. É um cara que marca muito bem, já pegou seleção brasileira aí. Então o Corinthians pode sim contratar este volante, que é uma posição de carência aí no timão, tá, fiel? Fiel, o que eu tinha para passar para você de atualizado sobre essa negociação é isso. Tudo que acontece sobre Danilo Barbosa hoje no Corinthians é isso que eu acabei de passar para você, é o que tem de mais atualizado.
à tarde vamos trazer mais vídeos aí referente a esse assunto. Vou tentar coletar novas informações sobre essa negociação, ok? Então o que tem de mais atualizado do Corinthians é isso. Meu muito obrigado aí pela sua presença. Nos ajude a atingir a marca de 30 mil inscritos. Vamos sortear 2 lindas camisetas do Timão. O meu muito obrigado e vai Corinthians!